quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje também, né? Hoje também é dia 2 de julho. Hoje é dia de começarmos novena a São Bento. Aqui no YouTube tem uma novena minha a São Bento. Você coloca assim, Padre Mário, novena a São Bento. E nós vamos rezar juntos essa novena ao grande São Bento. O evangelho de hoje, Mateus 8, do 28 ao 34, e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de acalmar o mar, Jesus agora vai vencer o princípio do medo e de todo o mal, que é o demônio, o diabo. Nós temos aqui o primeiro, exorcismo de Jesus no Evangelho de São Mateus, e são 2 homens endemoniados que vêm ao encontro de Jesus, saindo dos túmulos. A cena é um tanto quanto tétrica. 2 homens que vivem nos túmulos, outro evangelho vai dizer, nem corrente conseguia amarrar. Eles se batiam, faziam mal a si mesmo. O possesso, o possuído, é aquele que não é mais livre para se dar a Deus nem a si mesmo. A possessão diabólica é isso. Então, Jesus aqui vai fazer esse exorcismo. E o exorcismo restitui o exorcizado, a pessoa, a si mesma, para que ela possa se devolver a Deus. E aqui está, meus irmãos, a ação do maligno no mundo. Nos tornar pessoas egoístas, pessoas indiferentes a Deus e ao outro, pessoas em si mesmadas, dobradas sobre o próprio umbigo. Só tem eu no mundo, só tem a minha dor, só tem o meu sonho, só tem a minha tristeza, só tem a minha alegria. Quero, logo posso, e ai de quem estiver na frente. E sim, o ser humano pode se entregar tanto ao mal, ser movido às coisas boas por motivações más, ganância, mágoa, ódio, luxúria, avareza, e ter práticas espirituais, justamente por causa disso, muito erradas, que sim, uma pessoa pode vir a ser possessa. De algum modo, todos nós somos não possessos, mas oprimidos pelo mal. De algum modo, algumas áreas da nossa vida verdadeiramente parece que não estão mais sobre o nosso alcance ou controle. E veja, quando Jesus passa, Jesus não fala com eles, mas a presença de Jesus, Então eles gritaram: O que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes para nos atormentar antes do tempo? É assim que o diabo, o mal, sente Jesus, como um tormento que veio para me atormentar. E esse é um dos sinais, muitas vezes, de que algo na nossa vida não vai bem, na nossa vida espiritual, na nossa vida moral, quando Jesus passa a me irritar. Se não Jesus mesmo, algo daquilo que me vincula a Jesus começa a me irritar. O bem a ser feito, por exemplo, a virtude a ser vivida. Quantas pessoas debocham, têm raiva, têm ódio? Quantas pessoas sentem ira de alguma virtude, de alguma bondade, de alguma coisa que agrada a Deus? Sinal que aquela área ali já está mais contaminada do que deveria, Mas veja, tem um princípio aqui também. Como é que é a nossa cura? Estar diante de Jesus. Por isso, meus queridos, a importância da oração cotidiana, da oração silenciosa, íntima, pessoal, Por isso a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento, ir ao sacrário, entrar dentro de uma igreja. Por isso a importância de comungar e comungar bem. Quando você comunga aí na missa que você vai, o que você faz? Me responda. O que você faz? A maioria das pessoas faz uma prece ali rapidinha e fica lá estalando o dedo, moendo unha, alisando o cabelo, passando o braço na esposa, no marido, conversando com a criança, pega a garrafinha Stanley, toma a aguinha, esperando a missa acabar. Veja, a presença de Jesus cura. A presença de Jesus liberta. Jesus por si só é exorcismo. Então nós precisamos estar diante dele, precisamos estar com ele.
E a palavra de Jesus também exorciza, porque daí Jesus vai dar uma palavra, né? Dizendo ao espírito que saia do homem. Então, a palavra também é exorcística. Rezar com a palavra, rezar com a sua Bíblia, escrever, anotar. E aquilo que mais chamou a atenção, você já fecha o olho, já faz tua oração pessoal, pedindo aquilo que aquele texto te ajuda a pedir, agradecendo aquilo que aquele texto te ajuda a agradecer, né? Eu quero louvar, bendizer a Deus por todos os frutos espirituais que tantas e tantas, são milhares e milhares de pessoas colhem através do nosso diário espiritual lá do meu site, www.padremario.com.br. Quantas pessoas são verdadeiramente exorcizadas e curadas de tantos males que carregavam há anos. Por quê? Porque encontraram um meio e um tempinho com algum meio de estar diante de Jesus. E a presença e a palavra dele cura e nos restitui, nos devolve a nós mesmos, para que possamos nos devolver a Deus. O que de melhor eu posso fazer da minha vida, a não ser me devolver a Deus? Muitas pessoas vão em direção ao mal, não foi o mal que pegou ela, não, é ela que foi em direção ao mal, porque às vezes não tem um destino para a própria existência. Quando eu leio o Evangelho, quando eu rezo com ele, eu vou encontrando o norte, eu vou sendo norteado, o ponto norteador da minha existência, da minha vida, das minhas coisas. Quando eu estou em bons ou maus momentos, ir em direção a Jesus, ir em direção ao Senhor, caminhar com ele, né? Por isso, meus queridos, a palavra é tão importante também na nossa vida de oração. Ela é importante na nossa inteligência, claro, né? Para a gente esclarecer as coisas, não andar iludido, buscando coisa errada. Mas a palavra de Deus ela é o próprio conteúdo que eu vou rezar. Eu não posso fazer só orações de súplica e intercessão. Elas têm seu valor, têm seu lugar. Inclusive, hoje eu começo novena em honra a São Bento. Conhece a medalhinha de São Bento? A cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. É uma oração de exorcismo, de libertação, né? São Bento que celebramos agora dia 11 de julho, próximo, né? Eu começo hoje uma novena, tá aqui no YouTube, Padre Mário Novena São Bento, tá na descrição do vídeo o link também. Então, essas orações de prece, de súplica, por causas e intenções, tem seu lugar, tem seu papel, tanto que eu estou te convidando para fazer uma novena. Mas a palavra nos ajuda a pedir, o evangelho de cada dia, nos ajuda a pedir não só o que a gente entende que precisa ou quer. O evangelho é novidade na nossa vida. Então, quando a gente medita a palavra, a gente inclui na nossa vida de oração pedidos que, se não fosse a palavra, eu nem ia fazer. Louvores que, não fosse a palavra, eu não iria fazer. Então, Jesus cura e exorciza com a sua presença, que está na oração e no sacramento da Eucaristia, mas também com a sua palavra. E vai nos curando e nos libertando dessa nossa animosidade que temos contra o próprio Deus. Isso aqui é consequência, né, do pecado original na nossa vida. Foi assim que o maligno venceu Adão e Eva. Deus é chato, Deus é mau, Deus não deixa você comer daquele fruto, porque ele sabe que se você comer, é aí que você vai ser feliz. Quantas pessoas olham para Deus como um opressor, alguém que veio roubar minha juventude, roubar meus prazeres. Não, querido. Jesus nos faz plenamente livres, frutíferos, maduros, capazes, pacificados, mas eu preciso me devolver a Ele. E todos nós experimentamos nossas dificuldades de fazer isso, porque em algumas áreas quem está comandando não é o Espírito Santo, é o Espírito coisa ruim. Por isso nós vamos orar, rezar. E como eu dizia há pouco, eu louvo a Deus pelo nosso diário espiritual, porque quantas pessoas se sentem e estão hoje devolvidas a si mesmas e se devolvendo a Deus, libertas de amarras, demoníacas até, porque rezam com a palavra. Conheça lá o nosso site, torne-se membro, faça esse diário espiritual, isso nos ajuda muito. Mas para nós hoje todos, na nossa oração, nós precisamos rezar isso aqui. O que me amarra? Em qual assunto parece que Deus está de mal comigo, está me contrariando? O que desperta em mim essa fúria, essa ira? Por que é que eu teimo em viver como que num cemitério? Numa miséria como esses homens? Jesus cura, Jesus liberta a cada um de nós. Bom, os demônios vão para os porquinhos, que é toda a imagem do que para o judeu era imundo, cai no mar, que é também a imagem, né, do poder das trevas, Jesus que afasta o mal de nós. A comunidade volta àquele vilarejo e vê aqueles dois homens como nunca tinham visto. E aí lá vem o diabo de novo. Ao invés de acontecer aquilo que a gente sempre vê no Evangelho, e todos ficavam maravilhados e diziam, Jesus não vai embora, e se ele fosse correr um atrás, olha lá, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região da cidade deles, que Jesus fosse embora, porque eles nunca tinham visto aqueles dois homens, né,
tão libertos, tão refeitos, mas é como se amigos, negócios à parte, né? Os porcos, o dinheiro, vale mais do que o ser humano liberto. Para muitas pessoas é assim. A soberania do dinheiro. Você sabe que Jesus não comparou nada a Deus, apenas o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, com um ou outro. Olha o tamanho, olha como Jesus reconhece o poder do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Então veja, aqueles homens ficaram curados, nós temos no meio de nós um homem que exorciza demônios, mas você podia ir embora. Vai que eu perco mais um porquinho, vai que eu perco meu dinheiro. Quantas pessoas vendem a alma, vivem na hipocrisia, não vivem um cristianismo coerente, lidam com o pecado para não perder dinheiro, para ganhar mais dinheiro. É verdade ou não é? E Jesus foi embora daquela região, eles não quiseram Jesus, porque Jesus dá prejuízo, eles não ficaram felizes. Olha que triste Jesus passar pela sua vida, pela minha vida, e a gente não ficar feliz. Evangelho, boa notícia, boa nova, mas eu fiquei triste. Então, rezemos hoje. Eu quero convidar você a rezar hoje. Você que faz diário espiritual, faça lá a meditação que está proposta lá para você a partir desse evangelho, as perguntas orantes, faça a sua própria oração pessoal, né? Porque Deus quer tocar, abençoar, exorcizar a nossa vida. E contemos com a intercessão de São Bento. Começamos hoje uma novena a ele que está aqui no YouTube. Padre Mário, novena São Bento. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.